Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o Tei e se você sentia saudade da Isolde, prepare-se para usar ela novamente. E bem meus amigos, estou aqui para falar sobre os novos suportes de Noble Knight, ou mais precisamente Infernoble Knight. Pois é, ontem do nada a Konami pensou, qual será o deck que precisa de suporte, hein? Qual será o deck que precisa de suporte para eu poder lançar? Já sei! Infernoble, sim, Noble Knights tiveram toda uma leva de Infernoble Knights lançada ali em 2020, na coleção de Road of the alguma coisa, ROTD, pelo menos eu lembro do código da coleção, que é a mesma que veio os Dogma, e também veio Renault Giffrey naquela coleção de Toon Chaos, que foi um pouco antes, mas enfim, teve toda uma leva nova de Infernoble, de Noble Knight, para poder resetar aí o arquetipo de Noble Knight. E aí ontem a Konami dropou aí algumas novas cartas que vai servir para o arquétipo de Noble Knight, mais especificamente os Infernoble Knights, numa coleção chamada Duelist Nexus, que está prevista para ser lançada ali por abril desse ano no OCG. E vamos acompanhar então suportes para Infernoble Knights, meus amigos, porque o assunto é esse. Partiu, então vamos lá! A transição ficou cagada, né? Eu tenho que fazer direito isso aqui, ó. Partiu, então vamos lá. Agora sim. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela, só pra poder mostrar antes, há alguns meses atrás, saiu essa cartinha aqui, que é a Brave Beauty of the... Enfim, fora essa merda aqui, como é que é o nome dela? Bradamante. Bradamante. Saiu essa carta aqui, que é um suporte pra Noble Knight, porque ela é sempre tratada como um Infernoble Card. Tá? Se ela é Infernoble, ela é Noble Knight também. Ela é um Fire Warrior, e ela é Tanner, e ela é nível 1. É um monstro bem interessante, que pro Noble Knight, pra quem não lembra, é aquele deck que foi bem câncer, bem cancerígenozinho na época em que ele tava rolando no competitivo. E... Por quê, né? Por causa de Fiber, por causa de Lincross, por causa de Aurora Dawn e por causa da jogada injusta dele de usar a Smoke Grenade, que olhava a mão do cara e tirava cartas. Em suma, muita coisa do Infernoble fazia isso, tirando cartas da mão do cara e principalmente tirando a carta que quebraria o campo. Se o cara usa Dark Hunter, por exemplo, eu olho a mão do maluco com Smoke Grenade e tiro da mão dele. E aí eu passo com muitas negações no campo, pelo menos um pop do nível 9 do Charles e 2 Omni Negates, E ainda tinha mais interações pra você poder tomar e tal, então era bem zoado mesmo. Mas ele tinha um Going First muito sólido, o Going Second não era tão bom assim, apesar de ter um volume bom, por causa desses links genéricos, Então foi bem zoada a época do Adamantipator no metagame. Do Adamantipator não, do Infernoble Knight no metagame, bem zoada. Teve hit na Smoke Grenade e ele continua existindo. O Lincross e o Fiber também foram hitados, mas o Lincross foi primeiro, que tirou o deck completamente do competitivo. Mas ainda existia como um deck Rogue, por exemplo, e consistia no Hand Loop. Veio aquele novo Power Tool que você usa, que é um Power Tool que pega lá o DDR e você tira a mão do cara, enfim. Esse é o Noble Knight, só contextualizando um pouquinho, Aí tem essa carta que você pode descartar ela e escolher um Warrior, monstro que você controla como custo. Equipe um equipamento apropriado, uma spell equipamento apropriado do seu deck no monstro que você deu alvo. É um efeito bom, porque você passa a ter mais cópias de equipamentos que você quer. Equipamentos que trigam quando são ativados não é legal, por exemplo DDR, mas spells do Noble Knight, como por exemplo a Durendal, é bom. Essa passa a ser uma carta de consistência, porque aí você põe qualquer bicho no campo, Noble Knight, descarta ela, dá alvo no bicho e equipa o Durendal, por exemplo, do deck. O Durendal se destrói e busca um Warrior de fogo de nível 5 menor do deck. Consistência, é uma carta maneira. E aí quando essa carta que não está equipada com Equip Spell, é destruída por batalha por um monstro do oponente e mandada para o cemitério, 2 pontos, você pode Special Summon essa carta e se fizer, equipe o monstro que seu oponente controla nessa carta. Então você pode usar ela para bater cabeça. Bate cabeça com ela e aí ela morre, dá efeito, se invoca e rouba o bicho do cara. Diga-se de passagem, é um monstro de fogo com 200 de defesa, alvo para aquela spell, a Relink? Ou é Reclaim? Essa aqui, ó. Essa spell aqui que eu não sei porque
que tem a necessidade de lançar alguma carta de fogo com menos 200 de ataque. Você faz soma de quantos fogos forem possíveis do cemitério com 200 de defesa, mais bana durante a end phase desse turno. Foda-se. Enfim, uma breve contextualização. Já tinha vindo essa menina, que é um bom suporte para Noble Knight. No OCG, nada aconteceu. Mas agora a Konami quer anunciar essas cartinhas aqui. E a gente vai comentar sobre elas agora, né? Então, do Noble Knight ainda continua com tudo, né? Continua com Isolde. E as coisas de Noble Knight, nada foi irritado. Mas as coisas de fora, que eram os links bons, que era uma coisa boa que o deck tinha, né? Você fazia primeiro a Isolde dava efeito, e dava os dois efeitos no caso. Daí você usava ela pra fazer o Link Cross. Daí disso você virava o Fiber e virava o Aurora Dawn. Então os decks conseguiam fazer esse climb com links bons, todos deles fazendo plus no meio do caminho, era muito merda, né, pro jogo como um todo. Porque aí não adianta eu interagir com a primeira parada que entrou, ele vai virar outra coisa, que demanda interação. E a outra coisa também demanda interação. E tudo demanda interação. E era bem cagado. Enfim, as coisas foram irritadas, Link Cross, a Aurora e o Fiber. Agora no Noble Knight só tem a Isolde. Mas aí pelo menos ainda tem a Isolde, né, que é uma carta ótima. Uma das paradas que é importante se frisar, porque que a Isolde em determinado ponto foi até dita como sendo uma carta justa, apesar dela ser bem forte. Porque a Isolde precisa usar os Garnet no deck. O Golk era um deck que conseguia dibrar um pouco isso, porque ele tinha um nível 1. O Warrior nível 1 que você queria invocar no deck. Queria invocar só ele. Isso faz com que você use menos bricks no teu deck para a Isolde, apesar de ainda precisar. E aí você usava 2 equipes só para ter a versatilidade e não correr risco de comprar um e ficar com a Isolde morta. E aí dibra um pouco porque o fator brick, beleza, a Isolde precisa mandar muitos equipamentos para invocar um guerreiro de nível alto. De nível 4 já é alto para ela. 4 equipamentos é muita coisa. E aí esse tipo de deck turbo de Armageddon e que invoca Stratos ou Vion acaba virando um pouco meme, que era só meme mesmo na época, apesar de ser forte. Mas pela quantidade de equipamentos que você tinha que usar, era zoado. Com o Golk, por exemplo, você precisava usar poucos. Mas como que eu mitigo isso? Como que eu evoluo isso? Enfim, eu já chego um pouco nisso, mas o principal ponto da Isolde é uma carta que precisa usar Garnets para poder ter um efeito forte. Beleza? Fica com isso na cabeça. Vamos ler os efeitos agora. Esse aqui é o Infernable Richardette. Ele é um Warrior Tanner de 500 de ataque, 0 de defesa, nível 1, mais um nível 1 Tanner, assim como é o Renault, assim como o Oliver Vira, assim como a como é o nome dela? Brandamante também é um Warrior Fogo Tanner nível 1. Beleza, o efeito dele é o seguinte: você pode somente usar você pode banir essa carta da tua mão ou cemitério como custo, e aí você vai se Special Summon de um nível 4 ou menor Fire Warrior monstro da tua mão. Além disso, ele é tratado como um Tanner. Não é um efeito assim, da mão não é bom, mas do cemitério é ótimo, né? Do cemitério é ótimo. Então, ok, porque aí você consegue tirar os guerreiros da tua mão e invocar pro campo. Beleza. Se esse é um efeito ok, na verdade, né? É um efeito normal. Só que esse segundo efeito é que tem que fazer a parada, né? Se esse card é normal ou special, você pode escolher um guerreiro de fogo monstro no teu cemitério, exceto ele mesmo, e você faz special dele. Além disso, pelo resto desse turno, depois que a carta resolve, você pode somente Special Summon um Warrior Monster. Finalmente uma condição dessa. Porque os Noble Knight não tem condição, não tem restrição. Você pode fazer o bicho que você quiser, por isso que a mesa é genérica. Não tem nada amarrado em Noble Knight, porque não tem Noble Knight pra você fazer no final das contas, não é mesmo? Então o bom do Noble Knight é fazer um spam pra chegar em outros bichos. O que faz sentido, é Yu-Gi-Oh! 2023. Mas enfim, esse cara pelo menos loca. Esse efeito normal summon e invocar um guerreiro de fogo do cemitério é bem bom, mas você fica locado. E aí, eu vou querer usar ele? Tá um pouco em xeque aqui. Eu não sei se esse bicho é usável no deck de Infernable com a proposta que tem hoje. Pelo menos não no mundo onde você não tem Infernables pra chegar. Onde chegar, né, com os teus Infernables. Enfim, próxima carta é esse bichinho aqui, o Infernable Knight Torpin. Ele é nível 4 e ele não é Thunder. 1400 de ataque, 1700 de defesa. E aí o efeito é o seguinte: se seu oponente controla... Como é que é? Se você controla um monstro equipado com Equip Spell, você pode fazer Special Summon dessa carta da tua mão ou cemitério. Mas, se ele for invocado dessa forma, se ele for invocado do cemitério, bana-o quando ele deixar o campo. Isso é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Ele poder vir do cemitério, porque tipo assim, é um efeito que é standard nos decks, mas é um efeito que funciona na mão. E esse cara também tem isso, né? A Fire Flint, o que ela faz? Ela se tributa pra invocar um bicho da mão, não é? Um Warrior da mão de nível 4 ou menos. Eu não lembro, mas enfim. Mas esse efeito aqui de poder banir da mão pra invocar um bicho seria uma merda, mas pode fazer do cemitério. Você usou ele foi pro cemitério, e lá no cemitério você bane pra invocar o bicho da mão. Isso é bom, tá ligado? E esse segundo efeito também é bom, contanto que tem onde chegar com Warriors. Mas não tem, eu acho, de Noble Knight, né?
Enfim, o próximo, e esse cara aqui, esse efeito é bem bom também, de poder se invocar a mão. Simplesmente uma extender qualquer. Diferente do Oliver, que precisa descartar uma equipe, ele não, ele só se invoca. Só que ele pode vir do cemitério. E essa aqui é a parte mais assustadora, né? Porque aí você vai usando os bichos, eles caem no cemitério e você invoca de volta, tá ligado? Do nada. Claro, você tem que controlar um monstro equipado com uma spell. Mas tudo bem. É um efeito bom, tá? É um bicho bom. Segundo efeito, se você catar no cemitério, você pode escolher um Warrior, monstro que você controla, equipe no monstro como equipe spell, standard dos Infernable. E o terceiro efeito é... Se você iria usar um monstro equipado como synchro material, ele pode ser tratado como Tanner. Tá bom, no final das contas esse bicho não faz vantagem, né, mas o Noble Knight já tem cartas que buscam bichos, mas o bicho do deck é descer as cartas na mesa. E pro deck isso é bom, apesar de ser uma carta bem normal, mas enfim, é bom, né. É melhor do que o Magius, que é aquele outro Infernable que existe lá no deck, embaralhar 3 pra comprar uma, tá ligado, tipo, né. O Oliver, o Warrior e o Renault são muito bons. O Holland é uma merda e o Magius também, que são os outros Infernable que ficaram pra trás e que ninguém usa. E aí esse cara é usável, porque ele é um extender, diferente do Holland e do Magius, por exemplo. Esse cara, eu ainda tô um pouco em dúvida, mas eu acho que dá pra usar em algum nível. Mas enfim, nada disso aqui é primordial pro deck, é essencial, eleva o nível do deck. Não, são só mais cartas que fazem Special Summon. Enfim, próxima carta, essa carta aqui. Essa carta é uma das paradas mais preguiçosas que eu já vi, tá? Porque ela é claramente... O que o design da Konami tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 cartas só aqui. Então, provavelmente o design da Konami deve ter feito um monte de carta. E aí, lembra da época que teve o suporte pra Sky Strike lá no OCG, pra Witchcraft e pra Maya Caixa? Pois é, os caras fizeram essa carta aqui. Ela é claramente um Maya Caixa. Olha pra ela, é um Maya Caixa. Aí eles desenharam o Maya Caixa lá, e aí, não vamos lançar porque as outras cartas estão aí, vamos deixar pra lançar no futuro. Aí chegou nesse ponto, o cara falou, mano, foda-se, já desenhei 20 cartas hoje, tá fora, tô cansado. E se eu pegar essa carta aqui e colocar como Noble Knight? Acho que cola, hein? Eles pegaram Maya Caixa e botaram aqui como sendo uma carta de Noble Knight. Claramente é uma arte de Maya Caixa. Mas enfim, ela é um Synchro Warrior, feito com um Tanner ou mais, um ou mais não Tanner, né? O nome dela é Angélica, Empress of Noble Arms, ok? Se esse card é Special Invocado, leia Special Invocado, não Synchro Invocado, tá? Se ele é Special Invocado, você pode adicionar uma carta do deck que lixa o Infernable Knight Emperor Charles no texto, ou uma Horn of Oliphant. Essa carta é interessante, eu vou mostrar ela aqui pra vocês. Eu lembro de ter visto ela e ela é interessante. O efeito dela é o seguinte, é essa trap aqui que a menina tá listando no texto, tá? O efeito é o seguinte. Ative um desses efeitos. Bana um Equip Spell que você controla ou que esteja no teu cemitério e você pode destruir uma carta no campo, sem dar alvo. Tudo bem? Destrua um Holland monstro que você controla e Special Summon em posição de defesa até 3 fogos, guerreiros de fogo do teu deck, cujo total nível seja 9. Mas os efeitos são negados, enfim, esse efeito não é tão legal, mas esse efeito é uma interação com traps, né? Tem aquela trap de Noble Knight que não é usada. Como é que é o nome dela? Essa trap aqui, ó. Ela é muito boa no deck Noble Knight puro, mas ela não é usável no Infernable, né? Não tem por que usar essa merda de carta aqui. Mas... E ela não interage propriamente dita, né? Ela vai comprar cartas e tal, o que é bom. E no cemitério ela degringola forte. Mas essa carta pelo menos é uma interação que você tem via Spell Trap, coisa que o Infernable não tem. Tanto que se eu imaginasse um Link 1 pro Infernable, que não tem por que existir, mas se existisse, seria um Link 1 que buscaria essa carta aqui, por exemplo. Tá? E aí é interessante que as cartas tenham sido lembradas aqui, porque agora com esse link, com esse Synchro 5 aqui, você consegue buscar aquela trap. Mas provavelmente não é quem você vai buscar, porque o Infernable não é esse deck, ele quer buscar cartas de combo. E uma parada desses suportes novos eles amarram no Charles, né, que é o Synchro 9. O Synchro 9 lá que tem o efeito que se ele é equipado ele vai matar uma carta no campo, e aí na End Phase ele vai poder equipar, né, eu não lembro o que ele faz. Ele equipa um Warrior do cemitério, né? Um guerreiro de fogo e uma Equip Spell do deck, eu acho. É algo assim. Enfim, o suporte gira em torno dele. Então ele é importante. Segundo efeito, quando essa carta no campo é targetada para um ataque ou por um efeito, não é do oponente, tá? Esse efeito pode ser um efeito teu. Então se você equipa alguém nela, eu acho que conta. Na verdade não, né? Porque ela diz que se ela é escolhida com um efeito e não escolhida com a ativação de uma carta. Será que tem diferença? Será que se eu ativar uma equipe nela, ela triga? Mas enfim, o efeito é o seguinte. Você pode mandar um guerreiro de fogo monstro pro teu cemitério, do deck eu imagino, e banir essa carta até a End Phase. E você pode Special Summon um Holland monstro do teu deck ou extra deck, tá? Começa a amarrar um pouco a lore. Eu não faço ideia dos Holland que existe, eu só sei daquele de main deck, né, que se equipa da mão, Quick. Tem pouco, né? Tem nada na verdade. Isso aqui é Holland.
Deixa eu ver aqui embaixo. Será que tem mais? Tem a Holyphant. Tá, mas essa monstro. No caso, só esses dois aqui. Esse cara é bom de se invocar, na verdade, né? Ah, não. Se ele é sempre invocado, você pode ativar esse efeito. Da End Phase, ele faz uma parada. Né? Ah, não sei não, hein? Essa carta parece ok, porque a gente vai ver as outras cartas que listam o Charles, né? Aí ela busca ela pra mão. E a Holyphant, possivelmente, mas enfim, é uma carta ok. A próxima carta. Agora sim, esse link é meu doido, tá? Call the Grove. Enfim, ele é um link 1 com 3.000 de ataque. 3.000 de ataque, apontando pra baixo. O material dele é especificamente um nível 9 Infernal Knight Emperor Charles com Equip Spell, equipado com Equip Spell. Somente o Charles equipado pode virar esse link. O Charles sozinho vira ele. O efeito é o seguinte: se esse card é link invocado, você pode escolher o Infernal Charles no teu cemitério e o nome dessa carta se torna o nome original do Charles. Além disso, essa carta ganha o efeito do Charles. E você equipa o alvo, o Charles no cemitério, nesse bicho como Equip Spell e ele ganha 500 de ataque. O que acontece aqui, né? Você linka, faz o Charles, você pode dar efeito Charles e equipar. O Charles é uma vez por nome. Vamos ver aqui. Charles. Você pode somente usar cada efeito de forma breve uma vez por turno e somente uma vez por turno. Eu não sei se é uma vez por nome, não diz ali, né? Mas enfim, a ideia é, você faz o Charles, equipa, por exemplo, aí nesse equipamento que você põe nele, ele trigger e pode matar uma carta. Depende se vai ser bom ou não, mas enfim, ele pode fazer isso. Aí você linka fora e faz esse cara. Ele vai dar efeito e vai copiar o efeito do Charles e equipar o Charles nele. Aí ele vai trigar o efeito do Charles, que agora tá do link, pra poder matar uma carta. É um pouco estranho, porque você precisa fazer o Charles é feito muito na frente da jogada. E aí depois que faz o Charles, você faz ele, tipo... É um pouco estranho. Mas enfim, o segundo efeito. Uma vez por turno, quando Spell Trap ou efeito de Spell Trap é ativado, você pode mandar um Equip Spell da tua mão ou Face Up pro cemitério. Custo. Nega a ativação e se fizer destruir a carta. Aí começa a mudar um pouco, né? Porque agora você tem a versatilidade de escolher a interação que você quer. Você pode passar com o Charles no campo, com o Holland no cemitério. O Holland é quick e se equipa no Charles. O Charles mata uma carta. Beleza, é uma interação proativa. Mas e se não for boa pra matchup, eu linko fora e faço esse cara. Contra matchup mais de controle ou contra Desper, por exemplo, parece ser melhor. Porque aí é melhor negar uma Spell Trap, uma ativação de uma Spell Trap. E eu posso fazer isso invocando esse cara. Ao invés de eu ter o Charles como interação de pop, eu tenho esse bicho como interação negando Spell Traps. É bom, tá ligado? Faz sentido, eu achei interessante. Pensa no que o deck precisava. Esses caras aqui eram o que o deck precisava? Eu acho que não, tá? Nenhum deles assim é o que o deck precisava, oh meu Deus. Precisava de mais Special Summon de fogo? Precisava desse bicho aqui, por exemplo? Precisava desse Synchrozinho aqui? Talvez pra poder buscar as outras cartas. E precisava de um Synchro 5 mais efetivo, né? Porque o Ignoble lá, que eu esqueci o nome dele, o Lancelot, é Lancelot? Enfim, o Launcelot. Ele entra e equipa um bicho, uma equipa spell nele, tá ligado? É até bom, você pode buscar alguma coisa e tal. Enfim, não sei se essa minha é tão melhor, mas tá ligado? É quase que a mesma coisa. Próxima carta é essa aqui, que é Infernal Armas. E aí as artes das Infernal passou a ser assim, né? Umas pessoas azuis, transparentes, mostrando com algumas arma foda aqui, né? Enfim. O efeito. Se esse card está equipado em um monstro, você pode escolher um Infernal Arms Equip Spell do teu deck ou cemitério, que não seja ela mesma. E aí você equipa no monstro apropriado que você controla e destrui essa carta. Assim, é uma equipe maneiro, tá ligado? Porque ele busca de novo o Durendal, ele busca qualquer outra Noble Arms que você precisar. Já tem aquela spell, a spell que busca a Heritage of the Cálice? Tem. Ela busca qualquer Noble Arms, busca. Mas essa aqui é uma equipe, tá ligado? Também. E aí ela põe outra equipe. Eu não sei se fica redundante, mas aí entra uma parada que eu disse lá atrás, da Isolde. A principal cláusula e âncora da Isolde é ter que usar umas cartas ruins, e aí você acaba usando uns equipes que tentam ser bons. Tem alguns que não deixam outro bicho sofrer alvo, tem outra equipe da Isolde que invoca um bicho do cemitério do oponente, tá ligado? Tem o próprio DDR, tem umas que são funcionais. Mas quando você tem Noble Arms, que tem interações com o Noble Knight, e aí você põe equipes de vantagem, a Isolde passa a não ter Garnet. Porque aí toda equipe que você usa é equipe funcional, tá ligado? A qualquer momento, T0 ou indo segundo. Com uma spell que você ativa e invoca o bicho do cemitério, isso é bom indo segundo. Ou se você tomou hand trap. Mas eu prefiro ter essa spell, porque essa spell transforma em qualquer outro equipamento, tá ligado? Eu posso, se eu não tiver acesso a Durendal cedo, por exemplo, ela pode virar outra coisa. Então essa spell é interessante, eu gostei. Isso vai derrubando o custo da Isolde. O custo de usar o Garnet, o custo de usar a carta ruim pra Isolde ser boa, passa a diminuir.
e passa a ter só cartas boas, pelo menos um número bom de cartas boas. O segundo efeito é que se esse card é mandado pro cemitério enquanto estava equipado em um monstro, você pode escolher um dos seus Fire Warrior monstros no teu cemitério, ou banidos, e aí você pega de volta pra tua mão, como todo Noble Arms tem esse efeito também. Se ela sai do campo enquanto estava equipada, ela tem um segundo efeito, mas só pode usar um de cada, não pode usar os dois no mesmo turno. Próximo é equipamento. Great Noble Arms Museum. Não é um equipamento, é uma Field Spell. Field Spell. O Noble Knight tem uma Field Spell, né, que é aquela da tábua redonda, que é uma merda. Cadê o Noble Knight Field Spell? Deixa eu tentar procurar aqui. Esse aqui, ó. É uma arte maravilhosa. Eu amo os Noble Knights antigos, tá? As cartas platina são, porra, maravilha. Platina em inglês, puta que pariu. Aquela coleção especial que os Noble Knights vieram na caixa, platina, com playmat, porra, que coisa linda demais. Esse campo é foda, mas o efeito dele é um lixo, obviamente, né? Mas enfim. Aí a gente tem um campo agora, e esse campo é um campo Infernable. E lembrando que o Infernable é o Power Creep no Noble Knight, né? O efeito: Fire Warrior monstro que você controla ganha 500 de ataque, beleza? Buffzinho aí nos bichos. Aquele Link 1 fica com 4.000 de ataque se tiver equipado com o Charles. Uma vez por turno você pode pagar 1.200 pontos de vida como custo. Adicione um Noble Arms card do deck pra tua mão, exceto o próprio campo. Beleza, busca mais equipe, tá ligado? Não sei se buscar tanta equipe assim vai sobrecarregar a parada, vai deixar redundante, mas é um efeito bom. Busca Noble Arms card. Vamos procurar Noble Arms. Tirar aqui Noble Knight, colocar Noble Arms. Tira Field Spell. Noble Arms. Mas é foda, né? Porque aqui no DB ele lista cartas que tem Noble Arm no texto, na descrição. Tem que ser carta que tem nome de Noble Arms. Noble Arm Card, né? É, achei que teria mais, mas não tem. Você pode buscar a Trap. Você pode buscar o Guerreiro Guardião Celta aqui. Por algum motivo ele é Noble Arms. Tem as spells ruins do Infernable. E aí tem as novas. É, tá bom, você pode buscar qualquer uma delas, qualquer equipamento. Vamos ler os equipamentos que tem aqui, porque eu não lembro quais são os que existem. Deixa eu ver esse aqui. Ninguém usa, né? Com essa carta equipada em um monstro, você pode escolher um face-up monstro que você controla. Nesse turno, você não pode declarar ataques, exceto com o monstro. Além disso, ele pode fazer um segundo ataque. Foda-se. Essa outra aqui. Escolha um guerreiro de fogo no teu cemitério, adicione pra tua mão e destrua essa carta. Nada demais. Mas enfim, tendo versatilidade de buscar elas, talvez seja melhor do que buscar esse místico aqui, ou alguma outra carta dessa, ou então buscar aqueles equipamentos que não são Noble Arms. Realmente eu não sei. Por fim, a próxima carta é uma trap, Epic of Charles, que tem aqui um design desenhando o Charles. É uma trap bem ruim, tá? Você revela um Noble Arms Equip Spell da tua mão e Special Summon um Infernable Knight monstro da tua mão ou deck. E equipa na spell que você revelou. Você pode invocar um Drista. Não, tem que ser um Infernable monstro. Não pode ser Noble Knight, porque todo Noble Knight, quer dizer, todo Infernable é Noble Knight, mas nem todo Noble Knight é Infernable, porque tem que ter o nome Infernable. Você pode banir essa carta do teu cemitério e escolher um Infernable, o Charles, né, que você controla, e equipe um Noble Arms monstro da tua mão ou deck, foda-se, né? Essa trava é muito ruim. Mas enfim, resumo da ópera. Não são suportes que o Infernable precisava, realmente, mas são mais cartas de volume, mais carta de presença, mais carta de pressão e um Link 1 com interação e um equipe novo bom, né? No final das contas, eu não sei se isso melhora alguma coisa no Infernable, me parece que não, mas como eu gosto do deck e eu acho o Noble Knight muito foda, apesar dos Infernable ser bem escrotinho, mas eu acho o Infernable muito pica, como eu já disse, tá aí dentro dos meus 5 decks favoritos. Eu fiz um vídeo de 23 minutos falando de coisas que não melhora em nada o deck. Claro, tem Special Summon e tal, isso é bom, e você busca mais Noble Arms, mas eu não sei se o que o deck precisava era buscar mais Noble Arms, né? Então, eu não sei, buscar o Olifante, o que é boa, tem mais um 5/5 aí, o que é interessante, tem um Link 1 que varia a interação que você vai fazer, o que é bom, e mais Extenders. É de mais Extender que o deck precisa? Talvez uma versatilidade deles. Enfim, acho que foi, no final das contas, são suportes ok. Não é uma merda, mas são ok. Mas não a ponto de elevar o patamar do deck, por exemplo. Mas tudo bem, eu gosto dessa porra, eu gosto dessa lore, e é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos, e até mais! Uou!